Coração de Tinta, por Cornélia Funke. Capítulo 5. Apenas uma imagem. Que aquele que rouba livros ou não devolve livros emprestados tenha o livro em sua mão transformado numa serpente voraz. Que ele sofra um ataque apoplético que paralise todos os seus membros. Que, aos gritos e gemidos, implore por piedade, e seu tormento não seja mitigado até que entre em estado de putrefação. Que as traças corroam suas entranhas como o verme que nunca morre, e que no dia do juízo final seja condenado a arder para sempre no fogo do inferno. Inscrição na biblioteca do Mosteiro de São Pedro, em Barcelona, citado por Humberto Manguel. Eles haviam desembrulhado o livro. Meg viu o papel pardo em cima de uma cadeira. Nenhum dos dois notou que ela entrara. Elinor estava debruçada sobre um púlpito de leitura. Mo estava de pé ao seu lado. Os dois permaneciam de costas para a porta. Incrível! Pensei que não existisse mais nenhum exemplar, dizia Elinor. Circulam algumas histórias estranhas sobre esse livro. O dono de um sebo do qual sou freguesa me contou que alguns anos atrás teve 3 exemplares roubados, todos no mesmo dia. Ouvi praticamente a mesma história de 2 outros livreiros. É mesmo? Realmente estranho, disse Mo, mas Meg conhecia a voz dele o bastante para saber que o espanto era falso. Bom, não importa. Mesmo se não fosse um livro tão raro, continuaria tendo muito valor para mim e eu ficaria feliz em saber que está bem guardado. Por um tempo, até que eu venha buscá-lo novamente. Na minha casa, todos os livros estão bem guardados, respondeu Elinor indignada. Você sabe, eles são os meus filhinhos de tinta preta, e eu cuido muito bem deles. Mantenho a luz do sol longe de suas páginas, tiro o pó e os protejo das traças famintas e dos dedos sujos das pessoas. Este aqui receberá um lugar de honra, e ninguém mais o verá até que você o queira de volta. Na minha biblioteca, os visitantes são indesejados. Eles só servem para deixar marcas de dedos e casca de queijo nos meus pobres livros. Além disso, como você sabe, disponho de um dispendioso sistema de alarme. Sim, isso me tranquiliza mais do que tudo. A voz de Mo parecia aliviada. Muito obrigado, Elinor. Eu realmente agradeço muito. E se por acaso nos próximos dias alguém bater à sua porta perguntando pelo livro, por favor, haja como se nunca tivesse ouvido falar dele, está bem? Mas é claro! O que não se faz por um bom encadernador? Além disso, você é marinho da minha sobrinha. Sabe que às vezes ainda sinto falta dela? Bem, acho que com você acontece o mesmo. Sua filha parece estar se saindo muito bem sem a mãe, não é? Ela quase não se lembra, disse Mo baixinho. Bem, isso é uma bênção, não é mesmo? Às vezes é bastante prático que a nossa memória não funcione tão bem quanto a dos livros. Se bem que sem eles não saberíamos de praticamente mais nada. Tudo seria esquecido. A Guerra de Troia, Cristóvão Colombo, Marco Polo, Shakespeare e todos os deuses e reis malucos. Elinor virou-se e parou boquiaberta. Acho que não ouvi você bater, ela disse, olhando de forma tão hostil para Meg que esta precisou juntar toda a sua coragem para simplesmente não dar as costas e sair correndo. Há quanto tempo você está aí, Meg? Perguntou Mo. Meg ergueu o queixo. Ela pode ver o livro, mas de mim você esconde, ela disse. O ataque ainda era a melhor defesa. Você nunca escondeu um livro de mim. O que é que se tem de tão especial? Vou ficar cega se o ler? Ele vai me morder os dedos? Que segredos terríveis existem aí dentro que eu não posso saber? Tenho meus motivos para não mostrá-lo a você, respondeu Mo. Ele estava muito pálido. Sem dizer mais uma palavra, andou até ela e quis puxá-la de volta para a porta, mas Meg se soltou. Oh, mas ela é teimosa, observou Elinor. Isso a torna quase simpática. Sua mãe era igualzinha. Venha cá. Ela deu um passo para o lado e fez um sinal para que Meg se aproximasse. Você vai ver que não há nada muito emocionante nesse livro. Pelo menos para os seus olhos. Mas tire a prova. Sempre acreditamos mais em nossos próprios olhos. Ou será que o seu pai é de outra opinião? Ela disse olhando para Mo. Mo hesitou. E então sacudiu a cabeça, resignado. O livro estava aberto em cima do púlpito. Ele não parecia ser especialmente antigo. Meg sabia reconhecer um livro realmente antigo. Na oficina de Mo,
Ela já vira algum cujas páginas estavam manchadas como o pelo de um leopardo e quase tão amarelas quanto. Ela se lembrava de um cuja capa fora atacada por cupins. Os furinhos deixados pelos insetos devoradores pareciam marcas minúsculas de tiros. E Mo retirara o corpo do livro, reencadernar suas páginas com muito cuidado e, como ele dizia, fizera uma roupa nova para ele. Tais roupas podiam ser de tecido ou de couro, simples ou com estampas que Mo imprimia com pequenos carimbos e às vezes também revestia de ouro. Aquele livro tinha uma capa de pano, de um verde prateado como as folhas de um salgueiro. Os cantos estavam ligeiramente amassados, mas as páginas ainda estavam bem claras e as letras pretas destacavam-se nitidamente no papel. Na página aberta havia um pequeno marcador de fita vermelha. Do lado direito, uma ilustração mostrava mulheres luxuosamente vestidas, um saltimbanco cuspidor de fogo, acrobatas e alguém que parecia um rei. Maggie continuou a folhear. Não havia muitas figuras, mas a letra inicial de cada capítulo era como uma pequena ilustração. Em algumas dessas letras havia animais sentados. Em volta de outras enroscavam-se plantas. Havia também um B pegando fogo. As chamas pareciam tão verdadeiras que Maggie passou o dedo em cima delas para se certificar de que não estavam quentes. O capítulo seguinte começava com um H. Ele estava com as pernas plantadas numa pose de guerreiro, e em seu braço repousava um animal de rabo peludo. Dias atrás, ele saíra da cidade sem que ninguém o visse. Maggie leu, mas antes que pudesse juntar mais palavras, Eleanor fechou o livro no seu nariz. Acho que já é o suficiente, Ela disse e prendeu com firmeza o livro debaixo do braço. Seu pai me pediu que guarde este livro num lugar seguro, e é o que eu vou fazer agora. Mo pegou a mão de Maggie novamente. Desta vez ela foi com ele. Por favor, Maggie, esqueça esse livro, ele sussurrou. Eles só trazem felicidades. Comprarei centenas de outros para você. Maggie fez que sim e não disse nada. Antes que Mo fechasse a porta atrás deles, ela ainda lançou mais um olhar para Eleanor, que observava o livro embevecida, como Mo às vezes olhava para a filha. À noite, quando esticava o seu cobertor até debaixo do queixo. Então, a porta se fechou. Onde é que ela vai guardá-lo? Perguntou Maggie enquanto seguia Mo pelo corredor. Oh, ela tem uns esconderijos excelentes para essas ocasiões, respondeu Mo evasivamente. Mas eles são secretos, como devem ser os esconderijos. O que você acha de lhe mostrar o seu quarto agora? Ele tentava parecer despreocupado, mas não conseguia muito bem. Parece um quarto de hotel chique. Ah, que nada, é muito melhor. Nada mal, murmurou Maggie olhando ao seu redor. Ela procurava dedo empoeirado, mas não viu nem a sombra dele. Onde ele estava? Ela precisava lhe perguntar uma coisa. Maggie não conseguia pensar em mais nada. Enquanto Mo lhe mostrava o quarto, ele dizia que agora estava tudo em ordem e que ele apenas precisava fazer seu trabalho e então eles iriam para casa. Ela balançava a cabeça como se o estivesse escutando, mas na verdade só conseguia pensar na pergunta que queria fazer a dedo empoeirado. A pergunta lhe queimava os lábios de tal forma que Maggie se espantou com o fato de Mo não a ver. Ali, bem no meio da sua boca. Quando Mo a deixou sozinha para buscar a bagagem no ônibus, Maggie foi até a cozinha. Mas Dedo Empoeirado também não estava lá. Até no quarto de Eleanor ela deu uma olhada, mas, por mais portas que abrisse na gigantesca casa, não conseguiu encontrá-lo. Finalmente ela estava cansada demais para continuar procurando. Mo já havia se deitado e Eleanor também se recolhera. Assim, Maggie foi para o seu quarto e deitou-se na cama enorme. Sentiu-se totalmente perdida, pequenina, nanica, como se tivesse encolhido. Como Alice no País das Maravilhas, ela pensou, e passou a mão nos lençóis floridos. De resto, o quarto lhe agradava. Estava cheio de livros e de quadros. Havia até mesmo uma lareira, mas parecia que não era utilizada havia mais de um século. Maggie lançou as pernas para fora da cama e foi até a janela. Já estava escuro lá fora, e quando ela abriu a janela, um vento frio bateu em seu rosto. A única coisa que conseguiu distinguir na escuridão foi a área coberta de cascalho na frente da casa. Um lampião lançava luz pálida sobre as pedras cinza claro. O ônibus listrado de Mo, ao lado da perua cinza de Eleanor, parecia uma zebra que entrara no estábulo de cavalos por engano. Mo pintara as listras na pintura branca depois que Maggie lhe dera o livro da selva de presente.
Ela pensou na casa que haviam deixado com tanta pressa, em seus quartos e na escola, onde seu lugar estava vazio hoje. Ela não sabia muito bem se sentia saudades. Meg deixou a janela aberta quando se deitou. Mo havia posto o baú de livros ao lado da cama. Sonolenta, tirou um livro de dentro e tentou construir um ninho com palavras familiares, mas não conseguiu. A lembrança do outro livro sempre apagava as palavras. A todo momento, Meg via as letras capitulares, grandes e coloridas, cercadas por figuras cuja história ela não conhecia, pois o livro não tivera tempo de lhe contar. Preciso encontrar Dedo Empoeirado, ela pensou, sonolenta. Ele tem que estar aqui. Mas então o livro escorregou de seus dedos e ela adormeceu. Na manhã seguinte, o sol a acordou. O ar ainda guardava o frio da noite, mas o céu estava límpido. Meg encostou-se na janela e, ao longe, entre os galhos das árvores, viu o lago cintilante. O quarto que Elinor lhe destinara ficava no primeiro andar. Mo dormia apenas 2 portas adiante, mas Dedo Empoeirado tivera que se contentar com um cubículo no sótão. Meg tinha visto esse cubículo durante suas buscas na noite anterior. Havia apenas uma cama estreita, cercada por caixas de livros que se empilhavam até o teto. Mo já estava à mesa com Elinor quando Meg entrou na cozinha para tomar o café da manhã. Mas de Dedo Empoeirado ela não viu nem sinal. Oh, ele já tomou o café da manhã, disse Elinor num tom malicioso quando Meg perguntou por Dedo Empoeirado. na companhia de um animalzinho de dentes afiados que estava em cima da mesa e os mostrou para mim quando entrei desavisada na cozinha. Fiz saber ao seu amigo excêntrico que os únicos animais que tolero na minha cozinha são as moscas. Então ele foi para fora com o animal peludo. O que você quer com ele? Perguntou Mo. Nada demais. Eu só queria perguntar uma coisa, disse Meg, que comeu depressa meia fatia de pão. Engoliu um pouco do chocolate quente e bem amargo que Elinor havia preparado e correu para fora. Ela encontrou o Dedo Empoeirado no gramado curto e espevitado detrás da casa, onde havia uma espreguiçadeira ao lado de um anjo de gesso. De Gwyn, nem sinal. Alguns passarinhos disputavam alguma coisa nas flores vermelhas das azaleias. E Dedo Empoeirado estava ali, fazendo malabarismos com um ar distraído. Meg tentou contar as bolas coloridas. 4, 6, eram 8. Ele as apanhava tão depressa que ela ficou tonta tentando seguir seus movimentos. Ele fazia isso apoiado numa perna só, displicentemente, como se não precisasse olhar. Somente quando notou Meg, uma das bolas escapou de seus dedos e rolou aos seus pés. Meg pegou a bola e jogou de volta para ele. Onde aprendeu a fazer isso? Ela perguntou. Foi maravilhoso. Dedo Empoeirado fez uma mesura com um ar de zombeteiro. Ali estava outra vez o seu estranho sorriso. Ganho meu dinheiro com isso, ele disse. Com isso e algumas outras coisinhas. Como se pode ganhar dinheiro com isso? Nas praças, em festas, em aniversários de crianças. Você já foi alguma vez a uma dessas feiras em que as pessoas fazem tudo como se vivessem na Idade Média? Meg fez que sim. Uma vez Mo a levara a uma dessas feiras. Havia coisas belíssimas, estranhas, como se não fossem apenas de um outro tempo, mas também de um outro mundo. Mo comprara uma caixinha para ela, enfeitada com pedrinhas coloridas e um peixinho de metal cintilante verde e dourado, com uma bocarra bem aberta e uma bola na barriga oca, que tintilava como um sino quando a caixa era sacudida. O ar tinha cheiro de pão recém-assado, de fumaça e de roupa úmida. Meg vira o ferreiro fazer uma espada e se escondera, atrás de Mo, de uma mulher vestida de bruxa. Dedo Empoeirado recolheu as bolas e jogou-as na sacola que estava aberta atrás dele na grama. Meg aproximou-se de mansinho e espiou dentro dela. Havia garrafas e algodão branco, um saco de leite, mas antes que ela pudesse descobrir mais coisas, Dedo Empoeirado fechou a sacola. Sinto muito. Segredo profissional, ele disse. O seu pai deu o livro para essa Elinor, não foi? Meg sacudiu os ombros. Pode me dizer sem medo. Eu já sei mesmo. Ouvi a conversa. É loucura deixar aqui. Mas de que adianta falar? Dedo Empoeirado sentou-se na espreguiçadeira. Na grama, ao seu lado, estava a mochila. Uma cauda peluda saía para fora. Eu vi Gwyn, disse Meg.
Ah, é? Dedo empoeirado recostou-se e fechou os olhos. Na luz do sol, seus cabelos pareciam mais claros. Eu também. Está dentro da mochila. Está na hora da cesta dele. Eu vi Gwyn no livro. Meg disse isso sem tirar os olhos de Dedo empoeirado, mas o rosto dele não se mexeu. Ele não tinha os pensamentos estampados na testa como Mo. Dedo empoeirado era um livro fechado, e Meg tinha a sensação de que ele morderia os dedos de todos que tentassem lê-lo. Ele estava numa letra H. Eu vi os chifres. É mesmo. Dedo empoeirado nem sequer abriu os olhos. Você sabe em qual das 1000 estantes essa fanática por livros o colocou? Meg fingiu não ouvir a pergunta. Por que Gwyn se parece com o animal do livro? Ela perguntou. É verdade que o senhor colou os chifres nele? Dedo empoeirado abriu os olhos e piscou com a luz do sol. Se eu colei? Ele perguntou, olhando para o céu. Algumas nuvens passavam sobre a casa de Elinor. O sol desapareceu atrás de uma delas e sua sombra caiu sobre a grama verde como uma mancha horrível. O seu pai lê para você com frequência, Meg? Perguntou Dedo empoeirado. Meg olhou desconfiada para ele. Então se ajoelhou ao lado da mochila e passou a mão na cauda sedosa de Gwyn. Não, ela disse. Mas ele me ensinou a ler quando eu tinha 5 anos. Pergunte a ele por que ele não lê em voz alta, disse Dedo empoeirado. Mas não deixe se engambelar com qualquer conversa mole. Como assim? Meg levantou-se irritada. Ele não gosta, é só isso. Dedo empoeirado sorriu. Ele se inclinou para fora da espreguiçadeira e enfiou a mão dentro da mochila. Ah, isso me parece uma barriga cheia, ele observou. Acho que a caçada noturna de Gwyn foi bem sucedida. Espero que ele não tenha saqueado um ninho novamente. Ou será que são apenas o pãozinho e os ovos de Elinor? A cauda de Gwyn balançou para lá e para cá, quase como a de um gato. Meg olhou para a mochila com uma sensação desconfortável. Ela estava contente por não precisar ver o focinho de Gwyn. Talvez ele ainda estivesse lambuzado de sangue. Dedo empoeirado recostou-se novamente na espreguiçadeira de Elinor. Quer que eu lhe mostre hoje à noite para que servem as garrafas, o algodão e as outras coisas misteriosas que estão na minha sacola? Ele perguntou sem olhar para ela. Só que tem que estar bem escuro. Escuro como o breu. Você tem coragem de sair de casa no meio da noite? É claro! Respondeu Meg ofendida, embora a última coisa que ela gostasse de fazer fosse sair na noite escura. Mas antes o senhor tem que me dizer por quê. O senhor? Meu Deus, daqui a pouco você vai me tratar por excelentíssimo senhor Dedo empoeirado. Não posso suportar ser tratado como senhor. Deixe isso para lá, está bem? Meg mordeu os lábios e concordou com a cabeça. Ele tinha razão. Senhor não combinava com ele. Então, como eu ia dizendo, por que você colou os chifres em Gwyn? Ela concluiu a pergunta. E o que você sabe sobre o livro? Dedo empoeirado cruzou os braços atrás da cabeça. Sei um monte de coisas, ele disse. E talvez um dia conte a você. Mas primeiro temos o nosso encontro. Hoje à noite, lá pelas 11. Exatamente aqui. Combinado? Meg olhou para um melro que cantava a plenos pulmões no telhado de Elinor. Está bem, ela disse. Às 11 horas. E então voltou para casa. Elinor propusera a Mo que montasse sua oficina ao lado da biblioteca. Ali havia uma saleta onde ela guardava sua coleção de manuais antigos de botânica e biologia. Parecia não haver um único tipo de livro que Elinor não colecionasse. Essa categoria ficava numa estante de madeira clara, cor de mel. Em algumas extremidades, os livros eram apoiados em vitrines com besouros espetados, o que tornava Elinor ainda mais antipática aos olhos de Meg. Diante da única janela havia uma mesa bonita com pés torneados, mas ela não tinha nem metade do tamanho da que Mo tinha em casa, em sua oficina. Era provavelmente por isso que ele estava xingando baixinho quando Meg enfiou a cabeça pela abertura da porta. Olhe só esta mesa, ele disse. Aqui em cima alguém pode organizar uma coleção de selos, mas não encadernar livros. Toda a sala é pequena demais. Onde é que eu vou montar a prensa? Onde é que eu vou deixar as ferramentas? Na última vez trabalhei lá em cima, no sótão, mas agora lá também está atulhado de caixas de livros. Meg passou a mão nas lombadas encostadas umas nas outras. Simplesmente diga a Elinor que você precisa de uma mesa maior. Meg tirou cuidadosamente um livro da prateleira e abriu-o.
Havia figuras dos insetos mais esquisitos, besouros com chifres, besouros com trombas. Um deles até mesmo tinha um nariz perfeito. Meg passou o dedo indicador sobre as figuras desbotadas. Mo, por que você nunca leu para mim? Ele virou-se tão bruscamente que ela quase deixou cair o livro. Por que você está me perguntando isso? Você andou conversando com o dedo empoeirado, não é? O que ele te contou? Nada, absolutamente nada. A própria Meg não sabia por que estava mentindo. Pôs o livro sobre o besouro de volta no lugar. Ela quase tinha a impressão de que alguém tecia uma rede muito fina ao seu redor. Uma rede de mentiras e segredos, que se fechava cada vez mais. Acho uma boa pergunta, ela disse enquanto pegava outro livro. O Mestres da Camuflagem. Os bichos ali pareciam galhos vivos ou folhas secas. Mo virou-se de costas novamente. Ele começou a espalhar suas ferramentas pela mesa pequena demais. À esquerda, a dobradeira. Depois, o martelo de cabeça redonda, com o qual ele dava forma às lombadas. O corta-papel afiado. Ele costumava fazer isso assobiando baixinho, mas agora ele estava totalmente calado. Meg sentiu que seus pensamentos estavam distantes. Mas onde? Finalmente ela se sentou no canto da mesa e olhou para ele. Eu não gosto de ler em voz alta, ele disse como se não houvesse assunto menos interessante no mundo. Você está cansada de saber. É assim e pronto. Por quê? Você me conta histórias. Você sabe contar histórias muito bem. Sabe fazer todas as vozes. Sabe fazer suspense e depois ficar engraçado de novo. Mo cruzou os braços no peito como se quisesse se esconder atrás deles. Você poderia ler Tom Sawyer para mim, propôs Meg. Ou Como o Rinoceronte Adquiriu Suas Rugas. Essa era uma das histórias preferidas de Mo. Quando ela era menor, os dois às vezes brincavam que suas roupas estavam cheias de rugas como a pele de um rinoceronte. Sim, é uma história maravilhosa. Mo virou-se de costas mais uma vez. Ergueu a pasta que estava em cima da mesa, na qual guardava os papéis coloridos para as folhas de guarda, e começou a folheá-los distraidamente. Todos os livros deveriam começar com um desses papéis, ele dissera uma vez para Meg. De preferência com um escuro, vermelho escuro, azul escuro, de acordo com a capa. Quando você abre o livro, é como num teatro. Ali está a cortina. Você arrasta para o lado e a apresentação começa. Meg, eu realmente preciso trabalhar agora, ele disse sem se virar. Quanto antes eu terminar os livros de Elinor, mais cedo poderemos voltar para casa. Meg colocou o livro com os bichos camuflados de volta na estante. E se os chifres não forem colados? Ela perguntou. O quê? Os chifres de Gwen. E se Dedo Empoeirado não tiver colado os chifres? Eles são colados. Mo puxou uma cadeira para perto da mesa estreita demais. Aliás, Elinor foi fazer compras. Se tiver fome antes de ela voltar, faça umas panquecas para você. Está bem? Está bem, murmurou Meg. Por um momento, ela refletiu se deveria lhe contar sobre seu encontro noturno com o Dedo Empoeirado. Mas então decidiu não fazê-lo. Você acha que eu posso levar uns livros daqui para o meu quarto? Claro, contanto que eles não desapareçam no seu baú. Que nem esse ladrão de livros do qual você me falou? Meg prendeu 3 livros embaixo do braço esquerdo e 4 do direito. Quanto ele roubou? 30.000? 40.000, respondeu Mo. Mas pelo menos não matou o dono. Não, quem matou foi aquele monge espanhol. Esqueci o nome dele. Meg andou até a porta e empurrou-a com a ponta do pé. Dedo Empoeirado disse que Capricórnio mataria você para ter o livro. Ela tentou fazer a sua voz soar indiferente. Ele faria isso, Mo? Meg! Mo virou-se para ela empunhando o corta-papel numa pose ameaçadora. Vá tomar sol ou enfie o nariz num desses livros, mas agora me deixe trabalhar. E diga a Dedo Empoeirado que vou cortá-lo em fatias bem finas com esta lâmina se ele continuar falando besteiras a você. Isso não foi uma resposta, disse Meg e entrou no corredor com sua pilha de livros. Quando chegou ao seu quarto, ela espalhou os livros sobre a cama gigantesca e começou a ler. Eram sobre besouros, que se mudavam para cascas de caracóis abandonadas. Como pessoas que ocupam uma casa vazia, sobre sapos com forma de folhas e lagartos com espinhos coloridos, macacos de barbas brancas, tamanduás listrados e gatos que escavavam a terra em busca de batatas doces. Parecia ver de tudo.
qualquer ser que Meg pudesse imaginar e ainda muitos outros, que ela não poderia. Mas em nenhum dos livros sábios de Elinor ela encontrou uma única palavra sobre Martas com chifres.